Olá, nessa aula nós vamos falar sobre o Guerreiro 2. Então a gente vai dar continuidade na saída do ponto inicial, que é Parvati, para a gente poder fazer todo o ciclo do guerreiro, da introspecção, do crescimento, das passagens de crescimento que os guerreiros vão trazer para nós. Lembrando que a nossa aula sobre Virabhadrasanas, que são os guerreiros, ela é, na verdade, uma adaptação da nossa história, no sentido de que eles aparecem na história após, a morte de Sati, na história de Sati, como os guerreiros virtuosos que vão colocar as coisas no lugar, que vão restabelecer a ordem. Então, nesse propósito, nós estamos trabalhando os três guerreiros, trazendo essa internalização dos poderes do guerreiro para que a gente possa compreender o sistema de Parvati, que é a completa. Parvati é a total, é a estável, é a que está no domínio de si mesma, Então vamos lá. Vou falar novamente o simbolismo, como eu fiz no Virabhadrasana 1, e aí eu vou ler para vocês. Virabhadrasana é a encarnação da fúria de Shiva, manifestada para fazer justiça à humilhação e morte de sua esposa. Quando Shiva jogou uma mecha de seus cabelos no chão, Virabhadra veio ao mundo para restaurar a virtude e a justiça. Essa variante da postura do herói nos convida a manifestar nosso poder pessoal com integridade, em alinhamento com nossos valores fundamentais. É uma postura energizante, e que traz para nós a reflexão de quais são os nossos valores fundamentais, quais são as coisas que tornam a nossa integridade de fato estável, O que são valores da vida para nós? Quando a gente fala da questão dos valores, a gente precisa compreender que valor não é um valor social, tipo honestidade, Porque o valor social só vai, de fato, ter um significado coletivo se no individual faz diferença, Faz sentido. E aí o que a gente entende? De novo, voltando ao nosso início das aulas, quando a gente começou a falar sobre a ideia dos nossos papéis sociais, é importante que a gente reconheça que esses valores, eles precisam estar em nossa vida como pedras fundamentais da nossa própria existência, Então, geralmente, no comum, no corriqueiro, a gente vai entender que honestidade, por exemplo, vou dar o exemplo da honestidade, mas pode ser qualquer outro tipo de valor, Qualquer outro valor a gente poderia aplicar aqui, mas a honestidade, por exemplo, em geral, ela é reconhecida socialmente como uma pessoa que honra seus compromissos. E até aí tudo bem. Mas, em geral, são compromissos muito mais práticos, no sentido de pagar as suas contas, manter os seus horários, se manter empregado. São tarefas, na verdade, que constituem o que a gente vai chamar de honestidade, E, na verdade, a honestidade no sentido de valor, ela é infinitamente mais profunda. Porque ser honesto com você mesmo é fazer o que você sabe que tem que fazer e não o que lhe é imposto e que você cumpre socialmente para ter aprovação social. Então, essa questão do conflito entre quem somos e os nossos papéis é uma questão que vai atravessar todo o nosso curso, toda a nossa apresentação da oficina, porque é exatamente esse alinhamento entre o ego modelado pela sociedade, ou seja, pelos papéis sociais, e a pessoa, a essência, o que nós somos mesmo, Então, essa lógica do ego e da essência, ela vai atravessar todo o nosso estudo. É fundamental que a gente compreenda que o ego não é um inimigo nosso. O ego é o reflexo, o resultado das nossas crenças, do que nós acreditamos. As nossas atitudes são
finalidades, são resultados práticos de como nós entendemos a vida, de como nós levamos isso. Então, nesse estudo do Virabhadrasana 2, do Guerreiro da Virtude número 2, nós vamos estudar e refletir um pouco mais sobre o que é e quais são os valores fundamentais. Como vocês sabem, talvez não todas, porque não é todo mundo que participou com a gente nos outros anos, mas a nossa oficina ela é baseada nos estudos de cultura de paz e Agenda 2030 da ONU. O que isso significa? Que um dos pontos principais de bibliografia que nós utilizamos é a Declaração dos Direitos Humanos. Então, todo esse trabalho que nós fazemos de ressignificação dos nossos papéis sociais, aprofundamento da identidade humana, condição humana, vai trabalhar com os princípios da Declaração dos Direitos Humanos, que tem a ver com dignidade humana, liberdade, direito à igualdade, que a gente vai trabalhando, e autonomia, né? Então, que a gente vai trabalhando durante todo o nosso processo de uma maneira diluída. Então, quando a gente vai falar de valores fundamentais, é importantíssimo que a gente compreenda que a gente pode, de repente, fazer uma lista de valores e esses valores só ecoarem ou só representarem as nossas funções sociais, né? Os nossos papéis sociais. Talvez não diga muito sobre nós mesmos, né? Então, o convite hoje é que a gente possa refletir quais são os valores que compõem a minha vida, né? Dentro da Declaração ainda dos Direitos Humanos, uma das discussões mais fortes é que a gente mantenha o direito à dignidade, né? Como um princípio, na verdade. E quando a gente vai falar de dignidade, a gente tem aí um amplo campo para a gente poder discutir, porque aí vem desde ter uma moradia, ter alimentação, até a gente ter o direito de financiar a nossa própria autodescoberta, né? Talvez eu queira mais dinheiro na minha vida para que eu possa investir em estudos pessoais, investir em aprofundamentos e coisas que me levem para o meu autoconhecimento. Mas é evidente que na nossa sociedade esse assunto da gente buscar a nós mesmas com mais profundidade, principalmente a mulher que dentro dessas discussões da Declaração dos Direitos Humanos, no preceito de igualdade, somos consideradas um grupo de risco, um grupo de minorias, né? Não necessariamente por conta da quantidade, mas por conta da fragilidade, da sensibilidade que recai sobre o papel feminino. Então, são muitas questões para que a gente possa verificar. E aí, quando o guerreiro vem trazendo para a gente esse convite para a gente observar valores fundamentais, a gente precisa verificar dentro de nós como é que esses valores funcionam, né? Como é que essas situações vão acontecendo. Então, eu vou dar essa aula falando sobre valores fundamentais. Então, se a gente for pensar na ideia do valor fundamental, a gente vai ter essa definição feita por várias instituições, né? E a gente, quando eu comecei essa pesquisa sobre valores fundamentais, o que eram esses valores, ficou muito claro para mim que cada pessoa tinha uma definição diferente. Então, como eu já falei para vocês sobre esse estudo, né, baseado na declaração, então eu fui buscar exatamente nessa fonte, né, verificar quais eram esses pontos. E aí nós temos alguns valores que são considerados valores universais. E um dos valores fundantes, assim, importantíssimos da gente poder compreender é a aversão à violência e a todos os recursos, né, que venham dessa força primitiva, né, da violência. Por quê? Porque a violência ela é uma frente de ação baseada no medo, baseada no domínio, no poder, que é uma característica do modelo patriarcal.
E aí não é uma crítica direta como se a gente estivesse simplesmente criticando porque é patriarcal, não é isso. É que a mentalidade patriarcal, ela não fere só as mulheres ou as crianças, ela fere toda uma sociedade. Existem muitos homens que não podem apresentar suas características de sensibilidade porque são entendidos como fracos, frouxos, e tantas outras falas pejorativas que recaem sobre essas pessoas. Então, é uma mentalidade que escraviza a todos nós. Então, vamos fazer um exercício, e aí eu peço para vocês colocarem para mim no grupo a lista de valores fundamentais de vocês. Façam uma análise, uma meditação, buscando dentro de vocês quais são os valores que vocês consideram que são inegociáveis na vida de vocês. Tipo, esse valor eu acho que não pode ser quebrado. Então, o que a gente está chamando de valor, né? Eu acho que a gente tem aí, dentro dos estudos de yoga, como nós já conversamos nas aulas várias vezes, nós temos aí os yamas e niyamas, que são as virtudes e as qualidades sociais, né? Que a gente vai trabalhar com bastante tranquilidade. Então, eu vou passar para vocês uma atividade no grupo, né? Para que vocês saibam quais são os yamas e os niyamas, para que vocês escolham um de cada e que vocês possam falar sobre eles. O que isso quer dizer, né? Então, eu vou falar aqui rapidamente, né? Os niyamas e os yamas. Então, nos yamas, eles representam o que a gente precisa ressignificar, que a gente precisa segurar, são os nossos impulsos, representa a força do nosso impulso que explode para fora e que muitas vezes vai nos lugares que a gente não gostaria, né? Então a gente tem a violência, que é a ahimsa, e aí a gente vai ter que agir a partir da não violência, né? Depois a gente tem satya, que é o não mentir, asteya, não roubar, brahmacharya, não desperdiçar a sua energia vital de maneira promíscua, de maneira irresponsável. E por fim, a gente tem a parigara, que é não possessividade. Então, esses são as 5 coisas que a gente precisa trabalhar para não ter, para a gente desapegar. E a gente tem os... Então, eu tenho em contraponto aos yamas os 5 niyamas. Os niyamas, eles vão representar as virtudes que nós trazemos internamente e que precisam ser estimuladas. Também são inerentes tanto quanto os yamas. Mas a diferença é, quando a gente nasce, os nossos yamas, eles são mais atuados, estimulados, aliás, do que os niyamas. Então, nós precisamos sobreviver, nós precisamos aprender a lidar com a sociedade. E, em geral, esse contato com a sociedade é que faz a gente estimular enormemente os yamas. Então a gente mente mesmo que a gente não queira, a gente se apega às coisas mesmo que a gente não queira, porque a gente não aprende a soltar as coisas. A gente vive numa sociedade de escassez, então o apego, ele é uma representatividade da nossa sociedade baseada na escassez, né? Então a violência é muito comum, mentira é muito comum, né? Atender as outras pessoas, não conseguir dar um não onde tem que colocar, dar os limites adequados, né? Então, esses yamas, eles atentam a gente para isso, né? Vamos dar os limites afora de nós, ao externo. E os yamas é o que a gente precisa aflorar para que a nossa vida transforme, para que os nossos valores sejam baseados na nossa ética, na nossa verdade, e não só em códigos morais externos que modelam os nossos papéis. Então, vamos aos nossos niyamas. Os niyamas que nós temos, o primeiro é Saucha. Saucha significa pureza. Então, esse olhar genuíno diante da vida. A gente não está dizendo que a gente precisa ser ingênua, a gente não está dizendo que a gente precisa ser boba diante da vida. O que a gente está dizendo é olhar o mundo com pureza, com encantamento, com uma busca de entender que a gente está num universo de presente. Nós estamos aqui para aprender, e isso é maravilhoso, é uma experiência que muita gente não tem, né? Ou passa uma vida inteira desperdiçando. Depois nós temos Santosha. Santosha é uma aprendizagem profunda do nosso ser, que é
Não importa se eu ganho na loto, eu vou agradecer. Não importa se o mundo está desabando, eu vou agradecer. Então, Santosha é um equilíbrio interno de estar numa estabilidade profunda que traz aquele provérbio oriental, né, que diz que se o problema tem solução, não há por que me preocupar. Se não tem solução, não há por que me preocupar. Então, independente do problema ter solução ou não, eu preciso manter a minha estabilidade interna, porque seja para resolver o problema, seja para lidar com a não solução dele, eu preciso estar de pé, eu preciso estar resiliente. Então, Santosha é um estado de equanimidade, né? Aí nós temos tapas. Tapas é a disciplina, a austeridade. Então, tapas é o yama, que na nossa história de Parvati foi um dos que ela mais utilizou, porque ela persistiu diante de todas as dificuldades que ela enfrentou. Então, e foi onde Sati não conseguiu segurar. Foi em tapas, a disciplina, a austeridade, a persistência, né? Então, persistir diante dos nossos sonhos. Bom, aí nós temos Swadhyaya. Swadhyaya é o autoestudo. Então, quem sou eu? Grande parte do nosso trabalho nesse estudo de identificar as emoções, olhar para os nossos sonhos, verificar quem nós somos, é parte desse niyama, que é o autoestudo. É a gente buscar dentro de nós quem somos. Quais são as minhas emoções? Como eu reajo diante do mundo? Eu sou uma pessoa mais tranquila? Ou eu sou uma pessoa mais inflamada? Eu sou uma pessoa mais moderada? Quem sou eu? Então, Swadhyaya é esse estudo de você olhar para si mesmo e acolher as coisas que vêm para você. Com amorosidade, sem o julgamento, que foi o que nós fizemos quando analisamos Sati. Sati desistiu diante da situação, mas a gente não sabe como ela estava se sentindo, enquanto tantas pessoas que se suicidam ou desistem da existência de vida estão sofrendo internamente. Então, nós avaliamos essas condições para que nós entendamos que nós também estamos suscetíveis a isso, mas não para que nós possamos julgar o outro como fraco ou coisas do tipo, porque não é esse o nosso propósito, né? E por último, nós temos Ishvara Praridhana. Ishvara Praridhana é a entrega, a confiança de que nós estamos num universo sustentados por uma força maior, benéfica, né? Que traz esse amor como uma frequência, como uma possibilidade de que a gente viva a experiência de uma maneira adequada, de uma maneira saudável, ok? Então, esse vídeo ficou longo, mas é maravilhoso poder falar sobre essa questão. Então, o que Virabhadrasana traz para nós, né? Vamos trabalhar o nosso poder pessoal através dos nossos valores fundamentais. Então, eu convido vocês a estudar um pouquinho os yamas e os niyamas e começar a identificar para vocês qual é o mais fácil, qual é o mais difícil e trazer para a gente nos vídeos para a gente poder compartilhar no nosso grupo, ok? Então é isso, crianças. Até a próxima aula. Om Namastê.